Max Verstappen vence a corrida sprint que tem um strike do Hülkenberg com as duas McLarens de fora. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, lembrando que nós temos vários parceiros, Amorim Global com assistência jurídica internacional para você que quer fazer investimentos, tirar vistos, naturalizações, enfim, tudo lá na Amorim Global, o link está na descrição. Na Instant Gaming tem jogos e gift cards para vocês também com excelentes preços e na Paddock BR 15% de desconto nas camisetas com o cupom Ressaca Motor por tempo limitado. Entre pelo link na descrição, em compras acima de R$300 você ainda leva um chaveiro de metal belíssimo. Pouco antes da largada, poucos minutos antes da largada, eu liguei pro meu irmão mais novo, que é quem faz a produção, né, que eu brinco lá na live, né, ele que fica ali por trás das lives e tal, fazendo a produção, e eu falei, imagina se o Hülkenberg faz um strike na largada e tira as duas McLarens. Eu falei isso pra ele, eu devia ter gravado essa fala. Eu falei ali, obviamente, brincando, a gente falando, né, vai que o Verstappen tira já os 8 pontos logo de cara nessa sprint. Um pequeno parênteses, ontem eu falei em um dos vídeos, vai que as McLarens batem, né? Alguém até comentou, Matheus zicando de novo. Eu falei em um dos dois vídeos de ontem, vai que as McLarens batem na primeira curva, acho que foi no segundo vídeo, se não me engano. Rapaz, cara, quando dá a corrida, primeira curva, o Hülkenberg faz um strike, olha, nível Bottas 2021 na Hungria. Foi o Bottas? Acho que foi o Bottas, né, que bateu e levou as Red Bulls no mesmo esquema. No mesmo esquema, do mesmo jeito. As duas McLaren saindo logo na primeira volta, o Verstappen liderando atrás do safety car, uma confusão, sobrou até pro Alonso também depois. O que fizeram com o meu Alonso, hein? Um caos absurdo, onde o psicológico desses caras da McLaren eu não sei onde vai estar. Porque eles estão vendo que as coisas estão dando errado para eles. As coisas têm dado errado. E você tem no retrovisor um tal de Max Verstappen chegando. A corrida em si foi bem movimentada. Muitas ultrapassagens ali no meio de pelotão, a voz falhou agora, mas muitas ultrapassagens no meio de pelotão. Você teve o Antonelli ali conseguindo escalar para marcar pontos, você teve o Tsunoda aproveitando também a confusão para escalar bastante o pelotão, o Bortoleto ganhou muitas posições também. Nós tivemos alguns duelos interessantes, você teve mais um abandono no caso, que foi o Stroll com o Ocon. O Stroll errou completamente ali o time. Na verdade, o azar do Stroll foi ter fritado o pneu, porque a manobra em si, o movimento em si de tentar a ultrapassagem estava correto. Ele fritou o pneu e tirou o Ocon da corrida. E ele mesmo já faz o sinal com a mão, né? Ele já faz ali pedindo desculpa pro Ocon. Teve também esse abandono, mas muitas disputas ali naquele miolo. Tivemos uma punição pro Berman que eu particularmente não daria a punição, mas aí, né, aquela história, a gente sabe que punição é a rodo. Talvez você concorde, talvez você discorde de mim, isso é normal, você deixa aí nos comentários a sua opinião. E nós tivemos um George Russell que teve um certo ímpeto para cima do Verstappen num determinado momento. Um George Russell que quis ali ir para cima e tentar realmente essa vitória na sprint, o que mostrou um bom ritmo da Mercedes, tá? Um bom ritmo da Mercedes nessa corrida e que devemos dizer, o George Russell tenta também uma manobra muito arriscada, uma manobra ali ousada, frita o pneu, o Verstappen de olho tira o carro para eles não baterem, o Verstappen já num modo de segurança, sabendo que vai ter bons pontos ali para poder tirar da McLaren. E depois dessa fritada de pneu, o George Russell perde muito do ímpeto, até porque ele estava usando mais a bateria para poder chegar no Verstappen, e depois disso, então, ele tanto perde pneu, aí precisa conservar mais, quanto também precisa gerenciar melhor a sua bateria. O Verstappen abre um pouco. Aí fica até o safety car do Stroll e do Ocon, né, que a corrida terminou no safety car, mas o George Russell mostrou um bom ritmo da Mercedes. A Mercedes pode sim tentar um ótimo resultado nesse grande prêmio. É claro que a gente tem que ver o qualifying como vai ser, provavelmente algumas mexidas nos carros, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre o setup dos carros. Provavelmente nós teremos algumas mexidas, porque a corrida principal exige um setup um pouquinho diferente, principalmente em gerenciamento de pneus, do que a corrida sprint. E para não deixar passar batido também, nós tivemos uma boa batalha ali das Ferraris, o Hamilton aproveitando um erro do Leclerc, ultrapassando o Leclerc tentou defender de uma forma bem agressiva, mas foi bonito, foi legal ali, as duas Ferraris brigando, mas o Hamilton também conseguiu desenvolver em cima do Leclerc. Então, no geral, foi uma sprint animada, uma sprint legal. Eu gostei de assistir essa sprint dos Estados Unidos, fico hype, né, expectativa para a corrida de amanhã, e eu quero saber a sua opinião aí também sobre isso.
Para finalizar o vídeo, eu quero passar para vocês justamente a performance que nós vimos no qualifying, ou seja, a performance de volta rápida, que nos dá também uma ideia do que cada equipe fez para essa sprint e, claro, alterações podem ser feitas após a corrida sprint para a corrida e o quali principal, no caso. Você vai ter o parque aberto novamente para o quali principal de logo mais. Repare que você tem, por exemplo, a Haas como a equipe que atualizou o seu carro grandemente com assoalho e tudo mais, ficando lá atrás, um carro realmente com pouca eficiência. A Alpine também está um pouquinho mais para frente, você tem Racing Bulls, mas olha que curioso, da Aston Martin, Mercedes, Williams e Ferrari com performances próximas, sendo a Ferrari inferior a essas equipes. A Ferrari fica para trás de Williams e de Aston Martin. No caso, a Aston Martin com uma grande correlação, mas low drag, né, um carro de pouca pressão aerodinâmica, Mercedes também um pouquinho ali próximo dessa configuração, a Williams mais no meio termo, a Ferrari indo para uma configuração de maior pressão aerodinâmica, o que é algo interessante de Austin. Austin premia diferentes setups, não é um único setup que vai funcionar, você tem diferentes formas de alcançar aquele tempo de volta, mas a Ferrari ficando um pouquinho para trás. A Sauber à frente de todo mundo aí, sendo também uma correlação de alto downforce, a McLaren sendo aqui, tá também com alto downforce e uma boa correlação, enquanto a Red Bull seria o melhor carro, ou no caso o Verstappen, com a eficiência indo para um menor downforce. Qual que é a pegadinha aqui? O menor downforce tende a gerar um maior desgaste de pneu numa corrida principalmente longa. Na sprint não é comum você ter esse impacto grandioso, mas numa corrida longa, na corrida principal, esse tipo de acerto tende a gerar mais problemas, vamos assim dizer, para os pneus. Mas a Red Bull pode alterar isso agora, pós-sprint. Então, é algo a se observar se vão ou não fazer alterações. Mas é curioso ver justamente como cada equipe optou por um setup diferente. Só a Alpine e Racing Bulls numa correlação de setup e tempo de volta muito parecido. De resto, todo mundo muito espalhado e a Ferrari perdendo para Aston Martin, Mercedes, Williams e Sauber, sendo a Mercedes a principal das suas rivais nesse caso. Me fala então a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Mais tarde estamos de volta com o qualifying para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Um grande abraço, valeu e falou!